Você está no Econometrix, aqui é o Tony Matheus e... Cara, Hashtag panelaço. Aqui é Vitor Willer, passou o tempo e o governo continua culpando as estrelas. Aqui é Renato Lerípio, o povo está de panelas vazias e de saco cheio. Beleza, então vamos falar aqui hoje basicamente sobre o que está acontecendo aqui no nosso país, sobre o que está acontecendo nas ruas, sobre o panelaço e talvez tentar rever o que causou tudo isso e as possibilidades para o futuro. E, mais importante ser falado, essa conversa será dividida em duas partes. Hoje você está ouvindo a primeira parte e na semana que vem postaremos a segunda, em que faremos uma análise. Tentar incorporar essa instabilidade política que a gente está vivendo no Brasil, como que isso é incorporado nos modelos econométricos, né? Que então geram previsões de variáveis macroeconômicas. Então vamos botar um pouco de econometria no Econometrix. Já era a hora. Botar um pouco de honra nesse nome. Aliás, isso aí é um esforço heróico, né? Esforço heróico? Conseguir colocar alguma previsibilidade nos modelos nesse momento. Muito bem, então vamos para a conversa. Então certo, galera, estamos aqui hoje. Essa semana tem acontecido coisas bem interessantes, né? O pessoal tá... interessante. De interesse, tá interessante. Tem uma galera indo pra rua, exigindo algumas coisas, reclamando de outras coisas. Olha só, o pessoal tá reclamando da Dilma, tem que dar nome aos bois, ó. Já quer começar assim. Exato. Ser curto e grosso, o pessoal quer Dilma fora. Eu acho que é isso, né, Renato? Pelo que pareceu aí, a mensagem é bastante nesse sentido. Algum de vocês foi pra rua? Cara, eu não pude ir, infelizmente, tô lesionado. Tá os dois lesionados aqui. Tá lesionado mesmo, viu? Tá nada. Pô, cara, eu tô com problema. O Renato tava lá, de muleta e tudo. Não tava. Infelizmente não tava. Tô com o joelho esticado ainda. Mas... não sei também se eu iria pra rua, não sei. Eu iria, com certeza. Seria, Vitor? Pintado de verde e amarelo. Eu tenho muitas críticas a esse governo, mas em relação a impeachment, assim, eu não cheguei nesse extremo ainda não. A questão não é impeachment, a questão é você ir pra rua pra criticar o governo. Assim. Não, sim, mas a manifestação teve um caráter pró-impeachment, né? Não necessariamente todas as pessoas que foram pelo impeachment. Mas tá falando no geral, no geral. Mas eu acho que teve um pouco iria pra criticar o governo. Isso a gente já faz toda segunda-feira aqui no Econometrix. Não, toda segunda-feira a gente grava, a gente fazendo isso. A gente grava, é verdade. 24 horas. Eu esqueci que o programa não é ao vivo. Toda quarta que sai, não é isso? Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que a gente grava isso toda segunda-feira, mas a gente fala mal do governo 24 horas por dia. Olha só, eu ia botar um cartaz, ia pedir mais Joaquim Levy no governo. Essa é a minha reclamação. Porque o Miguel Rosseto não dá, cara, sério. Aliás, a parte toda de ministério, assim, tá bem ruim, né? Eduardo Braga, José Eduardo Cardoso, não dá. O Aldo Rabelo... Peraí. Vou falar aqui como graduando e pessoa que não tá tanto tempo envolvido com política. Vocês ficarem falando esses nomes, não dá pra entender nada. Eles são ministros de Estado, né? Do seu Estado, né? Só pra te informar. São pessoas. Por exemplo, hoje o Brasil tem um ministro da Ciência e Tecnologia que é contra a ciência e a tecnologia. Caramba, que irado. Ele é um ludita assumido. Dizendo que ele é contra a tecnologias que poupam mão de obra, ou seja, que poupam trabalho. Então, quer dizer, eu acho muito preocupante a gente ter como ministro da Ciência e Tecnologia, né, uma pessoa que, por definição, deveria trabalhar em prol do desenvolvimento tecnológico, do uso de novas tecnologias, né? Essa pessoa simplesmente falar que é contra tecnologias que poupem mão de obra, né? Uma contradição enorme. Nomeie essa pessoa, por favor. O Aldo Rabelo. É o Aldo Rabelo, que era ministro do esporte, né? Agora é ministro da Ciência e Tecnologia. Ele operacionalizou, né, os elefantes brancos que a gente está vivendo hoje. Aí ele migrou para ciência e tecnologia. Eu acho o seguinte, se rolar um evento lá no Facebook, amanhã vai ter quebradeira de máquina no Brasil. Eu acho que ele confirma a presença. Eu acho que ele confirma. E é o que eu falei, sorte da gente que ele só entrou como ministro da Ciência e Tecnologia agora em 2015, né? Se fosse na década de 80, a gente não teria computador até hoje. Seria máquina de escrever para poupar o emprego do datilógrafo. Exatamente. Por aí, né? Isso é complicado, isso aí é um...
Mas e a Lava Mas eu Jato? A Lava acho Jato. que Vamos falar da Lava o Jato. Ministério é um dos problemas, né? Tem muito mais outras coisas pra gente falar aí. Vamos tentar entender por que essas pessoas estão tão furiosas aí com política. Ah, cara, eu acho assim, é claro que você tem hoje uma repulsa muito grande à corrupção, né? A Operação Lava Jato, aquele rapaz lá, o Pedro Barusco, ele foi na CPI, né? Da Petrobras, ele ficou 4, 6 horas lá na CPI da Petrobras, e numa tranquilidade extrema, ele falou tudo que estava acontecendo, como é que era um repasse de recursos, como é que envolvia o senhor Renato Duque, como é que envolvia o tesoureiro do PT, enfim, tudo isso eu acho que causa uma repulsa. Mas eu acho que tem uma questão ainda maior do que esse movimento de corrupção. Eu acho que as pessoas estão furiosas, e aí eu falo, é claro que é um argumento indutivo, eu falo pela minha experiência pessoal, com quem eu tenho contato, que mesmo as pessoas que votaram na Dilma, elas estão muito furiosas porque a Dilma mentiu na eleição, ela não foi honesta sobre os problemas que o país estava passando. E hoje ela está fazendo tudo que ela acusou a oposição, que a oposição faria. Então você soma esse problema da Lava Jato, que é claro, é um problema sério, tem enormes consequências sobre as variáveis macroeconômicas, mas você também soma a insatisfação de todo o eleitorado, seja o eleitorado que votou na oposição, seja o eleitorado que votou na Dilma, de uma disfarçatez, uma insensibilidade do governo em admitir os seus erros lá na eleição e agora fazer tudo que ele sistematicamente disse que quem faria, eu acho, seria a oposição. Então isso daí, isso é claro, é minha sensibilidade, tá? Eu acho que as pessoas estão muito revoltadas com isso, e por isso que uma grande parte foi pra rua ontem, né? Sei a opinião de vocês. Eu na verdade, eu tenho observado também essas manifestações, e eu acho que a coisa chegou num nível de difusão que tá enorme, né? Quer dizer, tem essas pessoas que você falou que votaram na Dilma e se viram depois, de certa forma, atraídas, né, pelo discurso dela antes da campanha e as ações realizadas depois das eleições. Tem o pessoal do próprio partido, né, o pessoal do próprio PT, que enxerga o governo Dilma, principalmente aí a nomeação do ministro Joaquim Levy, como sendo uma traição também ao partido. Então a gente sabe que hoje o Joaquim Levy é um ministro órfão lá dentro, né? Ele tá lá para tapar os buracos aí que foram feitos na gestão anterior. E isso desagrada muito aos petistas, desagrada ao modo de ver a economia e a política dos petistas. E somado a isso tem, logicamente, o pessoal que não votou na Dilma, né? Que queria um caminho alternativo e que tá vendo esses tantos escândalos de corrupção quanto as questões econômicas ganharem uma escala ainda maior do que havia na época da eleição. Então acho que é um descontentamento geral, né? E aí uma outra coisa que eu tenho visto também, que essa sim acho que me chama um pouco mais de atenção, assim, me deixa pelo menos mais intrigado, é que o pessoal mais alinhado a uma ideologia de esquerda, eles preferem, de certa forma, blindar a Dilma em relação a essas manifestações, mesmo não concordando com o governo dela. Assim, eles preferem não fazer críticas diretas, preferem abafar qualquer tipo de crítica, porque existe um certo, não sei se é um certo temor ou um certo receio de uma forma geral, de que ao atacar o governo Dilma, de que ao levantar as questões que estão sendo colocadas nas manifestações, você acaba abrindo espaço para, de repente, um governo mais centro-direita assumir, seria isso, né? Entrar no jogo eleitoral. Eu tenho um comentário a fazer sobre isso aí, eu acho que o Antônio vai gostar. Vamos ver. Um comentário psicológico. Porque se a pessoa critica a Dilma e ela votou na Dilma, ela tá se criticando, né? Então eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se criticar, né? Não, aquela galera do voto crítico, por exemplo. Tem muita gente que não abertamente se coloca como eleitor da Dilma, né? Mas se colocou contra a oposição. E isso eles estão fazendo hoje, continuam fazendo a despeito aí dessas questões que a gente tem levantado aqui. Você diz que eles ignoraram o voto deles, né, em outubro. Seria tipo isso, e assim, meu incômodo, na verdade, é ver, por exemplo, as pessoas tendo pras ruas protestar contra uma série de problemas econômicos que a gente tá vivendo agora. A gente tá com alta inflação, a gente tá com um ajuste forte em curso, porque o governo, desemprego já mostra uma tendência de reversão aí, parece que a gente vai ter um aumento aí já no desemprego, os dados mais recentes já indicam isso. O salário mínimo já não vai crescer nada no ano que vem, porque a gente não cresceu nada nos 2 anos atrás. Então, assim, existe uma série de coisas em curso aí
que afetam principalmente os mais pobres, né, as camadas mais pobres e a classe média. Aí quando as pessoas vão pra rua protestar contra isso tudo e mais um pouco, cria-se um rótulo de que é um protesto de gente rica, um protesto de classe alta, e ridiculariza-se o processo todo em virtude disso, né? É um protesto de gente rica, então não dá pra levar a sério, tem que ridicularizar, só tem rico ali, e esquecem de avaliar o que está sendo colocado em pauta, né? Quais são as discussões e tal. Eu acho que isso é um problema. Do que você falou lá sobre a questão psicológica, de que a pessoa que vota na Dilma nunca vai aceitar ou ter uma resistência a aceitar criticar o governo dela porque vai estar se criticando. Eu acho que concordo mais com o que o Renato falou, eu discordo um pouco disso daí, porque acontece muito a galera que votou na Dilma falar que foi enganado e falar que se arrependeu. Você vê? Se ela foi enganada, é porque ela não quis conhecer a realidade do país em outubro. Não necessariamente. Ela pode realmente ter se sentido enganada, achar que naquele momento... Acreditou no discurso da Dilma, bobinha, né? Durante 4 anos o país não estamos discutindo isso. Não estamos discutindo se a pessoa é bobinha ou não é. Estamos discutindo se ela vai... qual o motivo das pessoas resistirem ou não a... Eu concordo mais com o que o Renato falou. O maior motivo das pessoas resistirem a criticar as pessoas que votaram na Dilma seria essa questão de tá dando espaço para uma linha mais direita entrar no poder. Voltar a esse ponto. Eu ia até perguntar isso pra vocês. É porque eu não sei se o Vitor não deve ter tantos amigos de esquerda no Facebook. Tô falando que eu tenho a impressão... Eu tenho muitos amigos de esquerda no Facebook, né? E realmente isso tá muito forte, assim. Uma coisa que chamou muita atenção foi isso. Vamos tentar desconstituir essa manifestação de alguma forma. Ou que as pessoas são ricas, então é um movimento burguês, de pessoas de elite, então não tem validade democrática, né? Parece que é isso. Ou então as pessoas estão manipuladas ali, né? São pessoas alienadas, etc. E não presta-se atenção às demandas, né? Eu acho que, cara, quando vão 2 milhões de pessoas pra rua, independente da classe social que elas ocupam, independente do que elas estão gritando ali, acho que a gente tem que observar isso com mais cautela, né? É muita gente para ser ignorada. É isso que eu realmente não consigo entender. Porque assim, o baixo crescimento ele afeta todo mundo. A inflação alta, ela afeta todo mundo. O desemprego aumentando afeta todo mundo, entendeu? Então assim, eu realmente não consigo compreender como que as pessoas, né, minimamente informadas, elas não entendem essas dificuldades. É isso que eu não consigo perceber, compreender, juro mesmo, pode ser uma deficiência minha, pessoal, né? Mas eu não consigo entender como que uma pessoa não percebe todos esses problemas que o país está vivendo, além da corrupção, né? Eu acho que é muito claro hoje que a Petrobras ela foi ocupada por um bando para extorquir a Petrobras. E tornar isso politicamente, né, para tornar a Petrobras como sendo uma fonte de recursos para partidos políticos. Se a pessoa não consegue perceber esse conjunto de coisas, aí fica difícil, né, conversar sobre qualquer coisa. E ela acha que é um discurso de direita, um discurso de rico, aí realmente não dá para entender. O que você acha, Antônio? Sobre a questão de as pessoas verem, só tem gente de direita, gente riquinha nesses protestos, e tentar usar isso para ridicularizar, concordo com isso, acontece mesmo, tá acontecendo aí direto, o pessoal posta foto, só tem gente branca, e isso aí nem tem como você avaliar isso, porque a pessoa pode ter tirado uma foto só de uma área que só tinha gente branca e falar, olha, tem gente branca. Mas isso também é importante lembrar que acontece... Não, mas isso daí vai ficar esclarecido porque os estudos de pesquisa eles devem liberar algumas pesquisas sobre o perfil socioeconômico, né? Aí você acha que vai dar uma explicada melhor, vai mostrar que não é só isso. Eu sou um cara que eu acredito na ciência, né? E mal ou bem essas pesquisas têm alguma ciência por trás. Eu acho que isso daí vai mapear mais ou menos o perfil socioeconômico das pessoas e aí o argumento cai por terra, se já não caiu, né? Eu acho que é meio tosco esse tipo de argumento. Mas essas coisas acontecem em qualquer situação. Por exemplo, foi em 2013, né, que teve aquelas pessoal indo pra rua. Junho de 2013. Isso. Eles tentavam... algumas poucas pessoas faziam baderna e usavam isso pra desconstruir toda aquela movimentação a questão que estava tendo. Então isso sempre acontece. Isso é de se esperar, qualquer movimento grande vai ter essa... É normal, cara, exato. Você reúne 100 mil pessoas num lugar, vai ter uma galera que vai
lá pra baderna, vai lá pra fazer outras coisas. Ou pra aproveitar que tá a multidão lá pra levantar bandeiras que de repente não são de concordância da maioria, né? Como a gente viu aí, alguns casos, intervenção militar, exatamente. Não sei o quê, então, quer dizer, nazismo. E com a isso gente vai sabe ter que não era o perfil da galera, não era esse, né? Quer dizer, mas tem uns isolados ali, mas não tem nada a ver. Mas sempre vai ter a galera que vai olhar só pra esses e vai falar que é só isso que o evento tá trazendo. Mas eu quero dizer o seguinte, tem gente que acredita que a volta dos militares é bom pro Brasil. Tem gente que acredita nisso. É verdade, tem gente que acredita nisso. Assim como tem gente que acredita em racismo, que é racista mesmo, e blá blá blá. Tem gente assim, cara. Então, se reúne 100 mil pessoas, é uma amostra razoável que vai ter algumas pessoas que acreditam nessas coisas. Mas não necessariamente a maioria do que tá ali vai acreditar nessas coisas, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa normal. Agora, você tem razão, Antônio. Será que as pessoas vão focar nisso? Aí o Renato pode achar, não, as pessoas focam nisso para tentar desqualificar o movimento. Pode ser, não sei. Realmente, eu realmente não conheço gente de esquerda. Eu tenho essa dificuldade de compreender a cabeça desse pessoal. Quando tava falando lá dessas manifestações, da quantidade de pessoas e tal, eu acabei sentindo que não foi tanta gente quanto eu esperava que fosse. Vocês sentiram isso também? Cara, tá muito no início ainda, né? Você acha que vai ter mais dessas manifestações? Isso é só o começo, cara. Eu acho assim, esse primeiro movimento, ele já é um movimento diferente daquele movimento que a gente teve lá em 2013. Esse movimento do dia 15, ele foi um movimento organizado, né? Tiveram algumas lideranças claras, né, que organizaram o movimento. Foi um movimento já feito num domingo, ao contrário daqueles atos lá de... Então, assim, o perfil da galera que foi era um perfil mais familiar, né? Você via crianças, você via idosos, você via um perfil de público completamente diferente, distinto do que você viu lá em 2013. E eu acredito que ao passar dos meses, como eu sinceramente não vejo uma melhora do ambiente econômico, muito pelo contrário, e também não vejo uma melhora da corrupção, dessa percepção da corrupção, que deve aumentar com os desdobramentos da Operação Lava Jato, eu acho que esses movimentos tendem a se intensificar nesses meses. E ao se intensificar, você vai ter muito mais gente nas ruas. Eu acho que a gente está só no início desse processo. E claro, a resposta do governo também foi pífia, né? O que você achou da resposta do governo? O que vocês acharam? Esse era o ponto que eu tava esperando pra comentar, né? Tava esperando levantarem pra você dar o corte. Não, esse ponto foi bastante importante. Na verdade, o que a gente espera, é o que eu tava falando, né? Vão milhões de pessoas para as ruas. O mínimo que você espera é que exista algum olhar mais cauteloso sobre isso, né? Sobretudo por parte dos governantes. O que a gente viu como resposta do governo foi uma coisa muito, muito confusa, né? O governo deslocou alguns ministros para falar sobre isso. A atitude de alguns deles foi também, de alguma forma, desqualificar as manifestações, né? A gente teve o Rosseto lá falando que a manifestação era de pessoas que não votaram na Dilma. Quer dizer, como se colocando a coisa de uma forma, não sei, parece, na minha leitura, assim, parece a legitimidade do ato em virtude da preferência política de cada um, né? E também, além disso, deixa eu só concluindo aqui, além disso, o que você via na televisão destoava muito do que você via Eu, particularmente, acessei lá depois a página do PT no Facebook, e o que você via lá eram só ataques às manifestações, né? Primeiro contestando o número de pessoas que estavam nas passeatas, depois desqualificando também as demandas e o perfil da galera, enfim. Você só via ataques às manifestações, você não viu uma resposta de governo, né? Uma resposta de partido que está no governo há 12 anos e que deveria necessariamente dar alguma resposta para essas manifestações. Você não via claramente isso. E o que você achou? Essa parte eu não estava muito bem, não. Então a resposta do governo foram ataques. Eu achei interessante teve um senador do PT da Bahia, Walter Pinheiro. Ele sobre a reação do governo, né? Ele falou assim: o meu governo não consegue falar com a sociedade, meu Deus. Desabafa petista. Foi uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo. E é isso, né, cara? Eu acho que a perplexidade que até mesmo os próprios petistas estão vendo, como que o governo está se comportando diante dessas manifestações e diante de diversos fatos, né?
O governo, quando confrontado com alguma diversidade, primeiro ele nega a diversidade. E depois ele tenta encontrar um enredo que é meio fantasioso, né? Para essa diversidade. Parece que é isso, eu acho que é isso. E você vê que não tem uma coordenação muito clara, né? Sempre que surge algum problema dessa natureza, seja político, seja econômico, né? Enfim, você vê que não tem... Parece que cria uma desordem dentro do governo, que parece que você começa a deslocar várias figuras, essas figuras falam coisas que às vezes são meio desconexas e às vezes vão num argumento falacioso também. Então, quer dizer, você vê que não tem uma coisa muito limpa, assim, uma coisa muito clara, né? Não tem uma liderança. Não tem uma liderança, não tem uma coisa, uma unicidade, assim, né? Você vê que não tem, é uma coisa bem difusa mesmo. E eu acho que isso é talvez um dos principais problemas hoje, né? Isso o governo tá fragmentado. Ontem o Rosseto falava uma língua e o Cardoso falava outra, né? Exatamente, um mordia e o outro soprava, né? Era bem isso. Um prometia dar respostas às manifestações, né? Criar medidas, etc. Conversar, e o outro desqualificava as manifestações. Um era pra agradar uma parte, outro era pra agradar a outra. Viu-se claramente isso. Hoje também você até colocou no Facebook mais tarde, ouvindo no jornal, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, dando entrevista sobre economia, né? Falando sobre ajuste fiscal, falando sobre rumos da economia. Por que o Levi não foi falar sobre economia? Não é ele o que tá fazendo? Eu só tenho visto, particularmente, o Levi dar entrevistas e falar mais com empresários, palestras, etc. Publicamente mesmo, eu não vejo... pelo menos eu não tenho visto ele publicamente, em veículos assim, mais diretamente sociais, assim, falando em nome do governo sobre as medidas sobre economia, né? Acho que a última vez que ele fez isso foi na posse dele, de ministro, fazendo. Eu só quero deixar claro que se o Levi fosse falar, né, deixar claro pra quem tá ouvindo, se o Levi fosse falar, ele não iria culpar nem a crise internacional, nem a seca. Ele iria culpar as brincadeiras que foram feitas nos últimos 4 anos. Brincadeiras grosseiras, segundo as palavras dele, né? Exatamente. Mas ele sempre, nos jornais, ele sempre larga uma deixa, né? Outro dia eu tava lendo na Folha de São Paulo, alguém perguntou pra ele sobre o mandato anterior, ele, não cabe a gente ficar discutindo a política econômica anterior, tem que discutir daqui pra frente. Assim, claramente, pra não falar nada... Foi tipo, não me bota nessa situação, sabe que eu não vou falar. Mas isso é uma coisa recorrente, essa coisa de... O Vitor vai lembrar com certeza, né? Na época do nosso querido Manteiga lá, era muito comum ele falar sobre política monetária, né? A questão dos juros, a questão da inflação... Parecia que era ele o presidente do Banco Central, né? Ao passo que o Tombini quase não se manifestava em nome do governo em relação a essas coisas, né? Parece que existe no governo essa coisa de escalar um braço direito assim, para falar sobre assuntos que são mais sensíveis, assim, que não são nem da competência dele, mas que são mais sensíveis, assim, então tem que colocar o discurso do governo nessas ocasiões, né? Me parece claro hoje que o governo ele montou um roteiro, montou um enredo para justificar o ajuste fiscal. O enredo é o seguinte, olha, nós esgotamos os recursos de política anticíclica para enfrentar a crise internacional e a seca. Então agora a gente tem que ajustar. Qualquer economista sério, minimamente sério, sabe que não é isso. Né? E a gente sabe que o Levi não tem essa interpretação porque ele é um economista sério. E aí, se você coloca o Levi para falar sobre isso, ele vai claramente desafiar esse enredo fantasioso que parece que foi criado pelo governo. Parece que foi criado porque eu já vi 3 ministros e a própria Dilma Rousseff repetindo isso, que todos os problemas são da crise internacional e da seca. E aí você coloca o Levi, ele não vai concordar com isso. E aí eu fico me perguntando, cara, até quando o Levi vai durar, né? Porque em algum momento alguém vai perguntar isso pra ele, ele vai contar a história que sabe, né? Então me preocupa muito isso. Até quando ele vai se sujeitar a esse discurso oficial, né? Me parece que não muito. E a própria pressão também dentro do partido, né? A gente sabe que ele lá hoje é um estrangeiro dentro daqueles ministérios lá, né? Ele tá sozinho ali. Quer dizer, a partir do momento que, como você falou, né? Esses ajustes, logicamente, eles têm a finalidade de colocar a economia de novo numa trajetória equilibrada de crescimento, mas ele tem consequências de curto prazo, né? Principalmente se a gente não tiver reformas auxiliares aí para contribuir com o crescimento da economia. Mas a gente deve ter algum
algum impacto ainda das medidas que foram tomadas aí ao longo desses últimos 4 anos aí com mais intensidade. Isso vai continuar repercutindo ainda durante algum tempo. E até as coisas se ajeitarem, a gente vai passar maus momentos ainda, né? Isso daí, só um ponto, é o seguinte, me parece que o governo acha que o ajuste fiscal é suficiente para a gente voltar a crescer. E isso é uma falácia, né? Você tem essa impressão? Vocês têm essa impressão? Que eles acham que só com o ajuste fiscal, depois que terminar o ajuste fiscal, pronto, podemos voltar ao que era antes. O ajuste fiscal duraria 2015 e a partir do ano que vem é festa de novo. Não, eu espero que eles não pensem nisso. O que você acha, Renato? Essa questão de ajuste fiscal é sempre... é uma questão que me interessa muito, né? Recentemente, eu tenho lido um pouco sobre isso e, assim, existem fortes evidências de que o ajuste fiscal, para ele ser bem sucedido, ele tem que vir acompanhado de medidas estruturais na economia, né? E isso parece que ainda não foi concebido pelo governo, né? Parece que isso que ele não entendeu, né? A gente tem, lógico, o Levy aí fazendo um esforço bastante significativo para cumprir com o ajuste fiscal que ele desenhou, né? Apesar das várias dificuldades que estão acontecendo no caminho, né? Tem um Congresso que está um pouco mais, vamos dizer assim, cauteloso em permitir esses ajustes. Tem a própria resistência dentro do partido do governo, né? Então, assim, de certa forma, um ajuste está encomendado, mas, embora tenha essa dificuldade, ele está encomendado. Agora, a questão das reformas estruturais, eu, pelo menos, não tenho visto, né? Eu não vi nenhum pacote de mudanças aí no sentido de melhorar a estrutura produtiva, as instituições, etc. Ninguém fala em reforma tributária, em reforma trabalhista, em reforma do ambiente de negócio, tornar mais simples, né? Abrir e fechar empresa. Ninguém fala em melhorar o marco regulatório para investimento privado em infraestrutura. São discussões que deveriam caminhar paralelas ao ajuste fiscal, né? Se o governo acha que é suficiente fazer 1,2 de ajuste fiscal esse ano e a partir do ano que vem a festa volta, né? Não é bem assim que vai acontecer. E além disso, né, tem uma interpretação de que o PIB potencial da economia brasileira diminuiu, né? A gente deve falar isso no próximo programa, mais detalhadamente, mas hoje, claramente, a política econômica do governo, essa política econômica meio irracional, ela tornou o ambiente econômico muito mais imprevisível, né? E isso daí afeta o produto potencial, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, não é só fazer o ajuste fiscal. Hoje o governo deveria estar empenhado em aprovar reformas, mas com essa crise que a gente está vivendo, né? Com essa ruptura, né, na base de apoio do governo, principalmente em relação ao PMDB, eu não vejo nem espaço para se debater esse tipo de coisa. Se vocês acham o contrário. Eu acho que não sei se não tem espaço, mas uma coisa eu tenho certeza. Se acontecer, vai custar muito caro, né? A gente sabe que o PMDB já está pleiteando aí mais ministérios, está forçando uma barra aí para uma recomposição aí dessas cadeiras aí do segundo escalão. Então, assim, num ambiente politicamente frágil como a gente está vivendo agora, o espaço aí de barganha para esses partidos maiores, sobretudo o PMDB, cresce muito, né? Então, quer dizer, a gente corre o sério risco ainda de que se quiser fazer reformas de mais fôlego, né, que demandem uma avaliação legislativa maior, a gente acaba incorrendo em custos muito maiores aí, né? Isso eu acho um outro problema também nesse ambiente. Quanto vai custar essas reformas? Se elas vierem a ser desenhadas. O problema é que não tem dinheiro, né? Exatamente. Não tem dinheiro, mas ainda tem cargos aí, né? Tem ministérios, tem muita coisa ainda que pode virar moeda de troca, né? Vai tirar quem dos ministérios hoje pra botar o PMDB? Pois cara. Cortar na carne, né? Nossa, tirar petista aí que vai dar confusão. Eu não queria estar na pele da Dilma Rousseff. Eu acho que daqui a pouco ela vai até falar, poxa, por que eu fui ganhar essa eleição? Tem a galera que tá adorando isso, que tá vendo que a bomba tá explodindo na mão de quem gerou. Tem gente que tá gostando. Tem gente, né, Vitor? Tem gente. Não, cara, eu honestamente, eu não sou do quanto pior, melhor, não. Eu acho que a gente deveria estar numa situação diferente. Mas diante do fato de que a Dilma foi eleita, com as mentiras que ela foi eleita, eu acho que ela meio que tá pagando pelos os próprios erros. E hoje eu não vejo alternativa viável para ela mudar a situação. Ela parece que não tem
o talento, a liderança política que outros presidentes tiveram. Vai ser muito difícil a gente sair dessa crise política que a gente está. Nunca foi tão interessante estudar política. Parece que hoje perdeu sentido em estudar economia, né? Fazer previsão econômica no ambiente político desse é complicado, né? Por exemplo, como é que você vai prever a trajetória da taxa de câmbio hoje sem levar em consideração a Lava Jato, a ruptura do PMDB, a lista lá do Procurador-Geral, enfim, todas essas questões, a dificuldade de aprovar o ajuste fiscal no Congresso, todas essas questões hoje devem determinar algum efeito sobre a taxa de câmbio, né? E sobre outras variáveis. Então, assim, está muito difícil você gerar alguma previsibilidade sobre as variáveis macro da economia brasileira por conta dessa instabilidade política que a gente está vivendo hoje. A conjuntura está mais imprevisível do que jamais esteve nos últimos anos. É triste falar isso. Pois é. De uma forma que não costuma ser muito típica de início de governo. Geralmente essa volatilidade costuma ser mais observada em vésperas de eleições, né? Em coisas desse, ou quando você tem grandes rupturas assim internacionais ou problemas muito graves domesticamente. Mas realmente dessa vez acho que pega um pouco de surpresa quem está acostumado com esse padrão, né? O início do governo costuma ser uma coisa mais lua de mel, né? Como se chama. Exatamente, o governo tem espaço para criar, para aprovar medidas impopulares e blá blá blá. Só que hoje, agora vamos falar seriamente, por que as pessoas estão discutindo impeachment? Tornou-se um cenário factível, né? Quais são lá as 4 condições necessárias para o impeachment, né? É você ter um escândalo político, né, um escândalo de corrupção, é você ter uma perda uma ruptura na base de apoio, é você ter medidas impopulares na economia, dentre outras. Ou seja, você está reunindo condições necessárias que favorecem um impeachment no regime democrático. Então, eu não estou falando que eu sou contra ou a favor de impeachment, estou relatando apenas que existem hoje condições necessárias para um impeachment, ainda que não sejam suficientes, entendeu? É por isso que essa discussão está na boca do povo aí, né? Ainda que a gente saiba que seja difícil de ser implementado. Mas a gente teria que estar vivendo hoje um outro cenário, né? Que é um cenário de início de governo. E a gente está vivendo um cenário completamente dísparo, né? Isso prejudica sobremaneira o ambiente econômico, né? E você que está ouvindo, semana que vem faremos uma postagem com a conversa explicando muito melhor como é que funciona, como é que economicamente nos modelos essa imprevisibilidade afeta os modelos de previsão. E é isso aí.